Muito bem, sejam todos bem-vindos novamente. Aqui é o canal Os Moderadores. Quem está falando é o Danilo Freitas. Toda semana a gente grava 2 vídeos, pelo menos, para tratar dos informativos semanais que aparecem do STJ e do STF. Então hoje nós vamos falar sobre o informativo 790. Para quem não conhece o canal, nossa forma de cuidar desses informativos é de uma maneira bastante sóbria para não interferir na interpretação, no entendimento, tá? Então tem gente que reclama, você não usa muitas cores, é meio preto e branco. É para não atrapalhar mesmo, né? Quem tem dificuldade de prestar atenção, eu deixo assim o mínimo de estímulo possível, né? Então é uma tela preta e branca, é um áudiozinho sem tratamento, sem filtro, né? E o arquivo sai de um tiro só. Também não tem edição e é feito para ser um estudo simples, raiz do informativo de jurisprudência, tá? Então vamos começar. Informativo 790. Se você quiser acompanhar pelo site do STJ, você vai ver aqui o primeiro julgado. Eu não vou comentar, porque eu acho que é de pouca relevância para concurso. E eu já vou direto para o segundo. Então vamos começar. A terceira sessão deferiu parcialmente o incidente de deslocamento de competência para que a investigação, o processamento e o julgamento dos mandantes, intermediários e executores dos assassinatos de vítimas, em sua maioria, lideranças movimento em prol dos trabalhadores rurais e responsáveis por denúncias de grilagem de terras e de extração ilegal de madeira, ocorridos em contexto de conflito agrário instalado no estado de Rondônia, sejam deslocados para o âmbito da Justiça Federal daquele estado. Então, esse julgado aqui é o IDC 22, o incidente de deslocamento de competência, também chamado de federalização da competência para os crimes de direitos humanos, né? Ele tem previsão no artigo 109 da Constituição, parágrafo 5º, que foi trazido pela Emenda Constitucional 45. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, assim, a gente vê aqui no artigo 109 alguns requisitos, né? Uma grave violação de direitos humanos, o pedido pelo Procurador-Geral da República, o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais perante o STJ. Inclusive, é uma das poucas competências que o PGR tem junto ao STJ e não ao STF, tá? Isso pode trazer alguma confusão. Cuidado, porque quem decide isso é o STJ e não o STF, apesar de ser solicitado pelo PGR. Tá? E aí a jurisprudência, tá, no IDC número 1, fixou mais um requisito. Tá? Então vamos dar uma olhada. Ó. Primeiro, os requisitos do IDC número 1. Grave violação de direitos humanos, isso já está lá na Constituição. Necessidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais, também está lá. E aqui, ó, a novidade é o C. Incapacidade oriunda de inércia, omissão, ineficácia, negligência, falta de vontade política, de condições pessoais e ou materiais, etc., de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades, levar a cabo em toda a sua extensão a persecução penal. Então tem que ter uma certa morosidade das autoridades locais para solucionar esses crimes, tá? Eles pode ser uma inércia, pode ser uma omissão própria, pode ser uma negligência, uma falta de vontade, ou de condições materiais. Tá? O Estado não consegue concluir a investigação, não porque falta vontade, mas porque não tem recurso. Não, o Estado que não consegue viatura para fazer a perícia, um local de difícil acesso, por exemplo. Né? Então, não necessariamente vamos dizer assim, uma má vontade, né? Uma má fé do Estado, né? Não necessariamente tem que ter uma má fé do Estado, mas tem que ter uma morosidade em concluir essas investigações, tá? Por quê? Porque se o Brasil for condenado no Tribunal Internacional por uma omissão do Estado, quem vai ser condenado não é o Estado, né? Quem vai ser condenado é a União, é o país, né? No âmbito internacional não existem as separações em estados, né? É o país que vai ser condenado.
Então, uma forma de resolver isso, de tentar resolver isso, que foi com a emenda 45, é essa federalização do, da investigação e da persecução penal dos crimes de violação de direitos humanos. Então, esse caso aqui, o STJ deferiu a federalização, tá? E aí a gente aproveitou para fazer uma revisão rápida do que é isso, né? O que é esse bicho diferente aí, que a gente não vê todo dia. Então vamos pro próximo. O abono de permanência integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina. O que é o abono de permanência? É o seguinte: o abono de permanência está lá previsto no artigo 40 da Constituição, parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Então é o seguinte: digamos que eu esteja lá trabalhando, servidor público, né? Passaram-se os 35 anos e ainda não deu tempo da aposentadoria compulsória. Então a pessoa, o servidor, poderia se aposentar, mas ele não se aposenta. Tá? Qual a finalidade disso? A finalidade é não inchar a folha de pessoal, tá? Doente. Então, por exemplo, se o servidor aposenta, o ente público vai precisar nomear um próximo servidor do concurso. Então ele fica ao mesmo tempo pagando os proventos de aposentadoria e o salário do servidor em atividade. Para evitar que isso aconteça, a emenda 103, né, já definiu antes, já muito antes também, né? Não foi a emenda 103, acho que foi a emenda 20, depois da 103, né? Mas ela já estabelecia o abono de permanência, né? O abono de permanência, então, é o seguinte: você tem o direito de se aposentar, mas se você não se aposentar e continuar trabalhando, nós vamos te dar um prêmio. Tá? Que prêmio é esse? O valor que você pagava de contribuição previdenciária fica para você. Tá? Então é como se fosse assim, elas por elas, né? Você paga a sua contribuição previdenciária, mas o valor que você paga de contribuição previdenciária fica com você. E aí, qual é a celeuma aqui nesse julgado, né? É realmente elas por elas? Então, aquilo que eu pago de contribuição previdenciária volta para mim, tá? Exatamente aquilo que eu paguei é o que volta para mim? Então o STJ decidiu que não, tá? Por que não? Porque essa verba, ela integra a remuneração do servidor. Ela passa a integrar a remuneração do servidor, tá? Quando a Constituição diz que ela equivale ao valor da contribuição previdenciária, ele não está dizendo que o servidor vai deixar de pagar a contribuição previdenciária. Mas ele está dizendo assim: ele vai receber uma parcela que integra o seu salário e tem o mesmo valor daquilo que ele paga como contribuição previdenciária. Tá? E aí é que vem a questão: 13º e férias, vai incidir ou não vai incidir? Então o STJ, voltando aqui, ó, incide. Tá? Por quê? Porque tem natureza salarial. Tá? O abono de permanência integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina. Certo? Próximo. Uma aguinha. A gente tem que sempre que se hidratar, né? Não é possível delegar a função sancionadora do exercício do poder de polícia à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, por ser uma associação privada que não integra a administração pública. Então esse aqui é um julgado interessante que vai tratar da delegação do poder de polícia. Né? Mais um daqueles temas importantes para a gente tratar numa segunda fase de concurso, né? E aqui no canal tem um áudio específico sobre a delegação do poder de polícia, tá? Com dúvida, quiser aprofundar mais nesse assunto, era bom dar uma fuçada lá, né? Então é o seguinte: a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE,
é uma associação privada, tá? As concessionárias de energia elétrica se juntaram e criaram uma câmara. Então é uma associação privada feita por empresas que fornecem energia. Tá? E qual é o problema? É que essa câmara tinha uma pretensão de exercer as funções de exercício do poder de polícia, principalmente a função sancionadora. Tá? Então, com relação à delegação, né, o STF tem uma posição firme a respeito disso. Tá? Então, primeira, em 2003, o STF decidiu que não é possível delegar o poder de polícia às atividades particulares, aos particulares, né? E em 2020 o STF reiterou esse entendimento, tá? É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública, indireta, de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Então, o STF não admite a delegação de poder de polícia a particulares, salvo se pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta, tá? Empresas públicas. Tá? E o STJ, ele é um pouquinho mais flexível. O STJ admite a delegação dos atos de consentimento e fiscalização. Tá? O que são atos de consentimento e fiscalização? É simples. O poder de polícia ele tem um ciclo, tá? Na teoria do STJ. Então, são 4 fases do poder de polícia: a legislação, consentimento, fiscalização e sanção. A legislação são as criações de normas gerais. Tá? Por exemplo, criação de um código de edificação urbana. Tá? O consentimento, tá? É o momento em que você pretende construir um imóvel e você vai na prefeitura, né? Na sede da prefeitura. Né? A prefeitura é o prédio. Tinha um professor que dizia assim: você vai na prefeitura, você vai falar com a parede, né? Vou falar com a prefeitura, então fala com a parede. Você vai na sede do município, melhor dizendo, e sede da administração municipal, melhor dizendo ainda, né? E aí você pede a licença. Ó, posso construir? Eu quero construir dessa forma, eu vou obedecer esse tal recuo. O coeficiente de aproveitamento do solo tá em tanto. Posso construir? Tá, pode. Você recebeu o alvará, né? Você recebeu a licença, a autorização. E aí tem a fiscalização. Vai um fiscal, vai um engenheiro lá, fala: deixa eu ver como é que tá fazendo. Tá obedecendo o recuo? Tô obedecendo, tal. Tem EPI para os funcionários? Tem, tal. Não, tá em desacordo, você construiu errado. Era para você fazer esse recuo aqui, você não fez. Então você vai ter que ter uma sanção. Vou te multar em tanto, vou determinar que você faça demolição, né? Ou seja, são as fases do ciclo de polícia. E aí o STJ admite a delegação, né? O consentimento e a fiscalização. Tá? Bom, voltando ao caso concreto aqui, feita essa digressão aqui sobre o poder de polícia, né? Qual é o problema aqui principal? É que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é uma entidade privada, tá? É uma associação. E por ela ser uma associação, ela não integra a administração pública. Tá? Então não dá para delegar a função sancionadora do poder de polícia. Ela não pode aplicar as multas. Tá? Então, ao mesmo tempo, o STJ se mantém dentro da sua posição de não admitir a delegação da função sancionadora, mas também, ao mesmo tempo, o STJ entende que, por ele ser uma entidade privada, ele também não pode receber a delegação do poder de polícia, conforme o entendimento do STF. Tá? Então, assim, é bem sutil. Eu acho que é importante dar uma olhada naquele vídeo lá sobre a delegação do poder de polícia, porque dava para ficar aqui falando uns 40 minutos, tá? E aí não é a intenção desse resumo aqui do informativo, tá? Mas dá para ter uma noção do que eles estão falando aqui. Certo? Próximo julgado. Os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.
Então é o seguinte, a gente lembra que a concessão de aposentadoria do servidor é um ato complexo. Tá? Por que é um ato complexo? Porque depende da manifestação de duas vontades. Primeiro, depende do chefe do Poder Executivo, se o servidor for servidor executivo, né? Obviamente. E também da manifestação favorável do Tribunal de Contas. Tá? Então, a soma dessas duas vontades concede o ato de conceder a aposentadoria, né? Perfectibiliza o ato de concessão de aposentadoria. Tanto é que a gente vai pegar lá na súmula vinculante número 3, que pouca gente entende o que realmente ela significa, mas é o seguinte: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se contraditória e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Tá? Até aqui, beleza. O que a súmula vinculante está dizendo é contraditória e ampla defesa também no TCU. Aí o pessoal esquece da segunda parte. Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Por que é que esses atos não têm direito ao contraditório e ampla defesa? Porque é o seguinte: o TCU, os tribunais de contas em geral, eles têm um poder de revisão dos atos, sim, tá? E nessa revisão que eles fazem, cabe o contraditório e ampla defesa. No caso de concessão de aposentadoria, aqui não é um ato de revisão, mas assim é a manifestação de vontade do órgão com relação a esse ato complexo. Então a aposentadoria ainda não foi deferida quando ela passa pelo TCU. O que está acontecendo é a própria prática do ato de concessão de aposentadoria. Por isso é que não tem contraditório nesse ato. Tá? E aí, o que acontece? O TCU demora demais para averiguar essa legalidade desse ato de concessão. Tá? E chegou a casos até 8 anos, 10 anos. Imagina, você entra com seu pedido de aposentadoria e ele só vai ser deferido daqui 10 anos. Tá? Às vezes você já morreu. Às vezes o servidor já morreu e não teve. Claro que a partir do momento que o órgão o órgão do executivo dá uma manifestação favorável, ele já vai recebendo a título provisório os proventos da aposentadoria. Sim, mas isso só vai ser perfectibilizado lá quando o Tribunal de Contas se manifestar favoravelmente. Tá. E aí passou um tempo e o tribunal não deferiu, não sequer analisou, tá? Como é que fica? Tá? Aí a gente aplica o tema 445 do STF. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, que foi exatamente o que o STJ aplicou nesse julgado de hoje, do informativo 790. Tá? Então, assim, o Tribunal de Contas tem um prazo para apurar a legalidade e manifestar sua vontade com relação ao ato de concessão de aposentadoria, tem esse prazo de 5 anos. Tá? Se o tribunal não apreciou nesse prazo de 5 anos, então se torna definitiva aquela concessão provisória que foi dada pelo próprio executivo. Tá? Bom, próximo. A aplicação do artigo 942 do CPC 2015 deve ser observada no julgamento não unânime dos embargos de declaração, na hipótese em que, do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acordo de apelação unânime, surge divergência que altera o resultado inicial. Então, o problema desse julgado aqui é o seguinte: o artigo 942 é aquela técnica de julgamento ampliado, né, que substituiu o antigo embargos infringentes. Né? Ele só tem a previsão para 3 tipos de recursos: a apelação, a ação rescisória, que não é recurso, mas é um julgado por um órgão colegiado, né? E o agravo de instrumento. Tá? Então,
Na ação rescisória, no agravo de instrumento e na apelação, aplica-se o artigo 942 da técnica de ampliação de julgamento. Nesse caso concreto aqui, aconteceu o seguinte: teve uma apelação, certo? A apelação foi unânime, a apelação teve julgamento unânime, e aí houve a aplicação de um recurso de embargo de declaração. Nesse recurso de embargo de declaração, houve uma modificação do entendimento do julgado anterior. Aquele que tinha sido julgado unânime na apelação. Tá? Então, os desembargadores, ao tomarem conhecimento do embargo de declaração, chegaram à conclusão de que opa, realmente aqui tinha que mudar aqui o julgamento, porque tá errado isso aqui, tal. Tá? E aí, quiseram aplicar a técnica de ampliação do julgamento do colegiado, tá? Do artigo 942. Mas o óbice foi que não tem a previsão do artigo 942 na hipótese de embargo de declaração. E aí como fica? Pode ou não pode aplicar o 942? Tá? Lembrando, é um recurso de embargo de declaração, não é nem apelação, nem ação rescisória, nem agravo de instrumento. Tá? E aí o STJ entendeu, olha, pode, quando se tratar de embargo de declaração, mas somente na hipótese em que o embargo de declaração altere o resultado inicial. Tá? É o chamado antigo efeito infringente dos embargos de declaração, né? Dentro dos embargos de declaração, há a possibilidade de alteração do julgamento daquela apelação. Então, sim, você pode aplicar a técnica de ampliação do artigo 942, mesmo que não tenha a previsão legal no artigo 942. Tá, o próximo. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, não é considerado feriado nacional, mas sim feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior. Então o STJ aqui aplicou nada mais nada menos que o artigo 1003, parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Tá? Não é um feriado nacional, então a parte tem que provar que aquele dia era feriado para contagem de prazo. E aqui no caso concreto, provavelmente não houve essa comprovação. Então tem que comprovar. Próximo. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como parâmetro a própria ação rescisória e não a ação originária, cuja decisão se pretende rescindir. Vamos imaginar a seguinte situação. Tem uma determinada ação de conhecimento. Tá? Nessa ação de conhecimento, teve uma sentença, transitou em julgado. Certo? Teve uma condenação de honorários ali, tá? Feito o pagamento. Alguns anos depois, a parte trouxe um fato novo, tá? E entrou com uma ação rescisória. Tá? Essa ação rescisória foi considerada procedente ou improcedente, tanto faz. E teve ali a condenação de honorários. A pergunta é: qual será a base de cálculo para o valor dos honorários? É o valor da ação, é o valor da causa que está sendo rescindida, é o valor da sentença que está sendo rescindida, ou é o valor da própria ação rescisória? Tá? Então o STJ decidiu o seguinte: olha, são ações autônomas, tá? São ações diferentes, e cada uma tem a sua própria base de cálculo de honorários. Tá? No caso da ação rescisória, você vai utilizar o pretensão econômica e aquilo que se pretende obter com o resultado do processo. Tá? Simples assim. São ações autônomas. Se por acaso coincidir, beleza. Se não coincidir, também não tem problema. Você aplica cada uma autonomamente, tá? Próximo. É possível a inclusão das prestações alimentícias vencidas no curso da execução,
ainda que o credor opte pelo procedimento da coerção patrimonial previsto no artigo 528, parágrafo 8º do CPC, em observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. Então aqui é o seguinte. O CPC, ele dá dois caminhos para o credor de alimentos. Dois caminhos para o credor de alimentos obter a satisfação do seu crédito. Tá? O primeiro deles é pedir a prisão do devedor. E a segunda é tentar a execução dos bens. Né? Tentar, o que ele diz aqui, a coerção patrimonial. Vamos dar uma olhada aqui. No parágrafo 8º. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto no livro 2, título 2, capítulo 3, né, da execução, o cumprimento de sentença, melhor dizendo, caso em que não será admissível a prisão do executado. E recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Então, assim, o 528, ele tem todo um tratamento com relação à prisão. E no parágrafo 8º, ele vai falar, olha, tá bom, se você não quiser prender, beleza, tá? Segue o cumprimento de sentença e seja feliz, tá? É isso que ele tá falando. Só que aí o que acontece? Não falou nada aqui no parágrafo 8º sobre as prestações vincendas, né? Ele fala só que não obsta que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. E aí tem uma certa discussão. Até no próprio STJ tem essa discussão, né? Entre as turmas. Seria possível, na opção, que o credor opte pela coerção patrimonial, né? Pela penhora. Seria possível incluir as vencidas no curso da execução? Tá? Vamos imaginar que a pessoa entra com uma ação de cobrança de alimentos em outubro de 2023. Quando foi em fevereiro de 2025, transitou em julgado e ele vai entrar com cumprimento de sentença. Tá? Praticamente 1 ano e meio, mais ou menos, foi o tempo que durou o processo. Como é que ficam essas 18 prestações, 16 prestações, sei lá, de conta agora, de cabeça? Como é que ficam esse pagamento? Tá? Posso cobrar direto lá no cumprimento de sentença? Ou tenho que entrar com outra ação só para cobrar esses 17 meses? 16, 15, né? Então o STJ diz e fala assim, não é porque não tem a previsão no 528, parágrafo 8º, que você não vai cobrar esses valores, tá? Por causa dos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. Pô, se você ganhou a sentença, você realmente é o credor de alimentos, né? Você, sei lá, às vezes acumula com um pedido de reconhecimento de paternidade, né? Que é muito comum. Você vai ter que entrar com outra ação, né? Será que é isso mesmo que a gente quer? Ou a economia processual, será que manda isso? Será que o princípio da razoável duração do processo, da celeridade, da efetividade da prestação jurisdicional, né? Então não, cobra logo no mesmo, né? Liquida lá, entra com uma liquidação e manda pau, certo? Então não é o 528, parágrafo 8º, a omissão dele que vai impedir isso, né? Bom, próximo. Para fins de alcançar o requisito objetivo tutelado pelo Decreto Presidencial 11.302 de 2022, pena máxima em abstrato não superior a 5 anos, deve-se considerar a pena do delito que se pleiteia o indulto e não o somatório das penas da execução. É o seguinte. O Decreto 11.302 de 2022 concedeu um indulto de Natal 2022. E lá no artigo 5º, ele diz o seguinte: será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos. E o parágrafo único, para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Então, qual é o problema disso aqui?
Primeiro que ele não está usando a pena em concreto, ele está usando a pena em abstrato. Né? E o indulto previu aqui que são 5 anos da pena máxima. Tá? Então o que aconteceu? Vamos imaginar que uma pessoa praticou um crime de. Vamos imaginar um crime de omissão de socorro. Vai. Que são no máximo 6 meses de pena. Tá? Só que essa pessoa praticou, sei lá, uma hipótese bem absurda, para caber no exemplo aqui. Ela praticou 40 omissões de socorro em concurso material. Tá? Então ela foi apenada com 20 anos, né? 40 vezes 6 meses. Ela foi apenada com 20 anos de detenção, né? Acho que é detenção, não me lembro de cabeça agora. Bom, ela pegou um gancho aí de 20 anos. Tá? E aí veio o artigo 5º do decreto 11.302, falou o seguinte: será concedido indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena de privativa de liberdade em abstrato não seja superior a 5 anos. Como é que fica a questão dessa pessoa que foi condenada a 20 no concurso material, 20 anos, mas cada um dos crimes que ela cometeu tem pena máxima de 6 meses. Tá? Tudo bem, me desculpe, que é uma situação esdrúxula mesmo. Eu não consegui pensar em nada melhor agora, né? Você tem que lembrar da conta das penas. Mas o que acontece? Ela vai receber um indulto com relação a todos os crimes. Todos os 40 crimes que ela cometeu. Porque cada um, individualmente considerado, conforme o parágrafo único, tem a pena privativa máxima em abstrato inferior a 5 anos. Tá? Então ela está recebendo um indulto aqui, ó. Para fins de alcançar o requisito objetivo. O que é o requisito objetivo? A quantidade de pena. Deve-se considerar a pena do delito que se pleiteia um indulto e não o somatório das penas da execução. Então você não vai somar os 40 crimes, que vai dar 20 anos. Você vai, cada um individualmente, você vai considerar. 6 meses? 6 meses é menor que 5? Indulto. Próximo, 6 meses? 6 meses é menor que 5 anos? Indulto. Próximo crime, 6 meses? Né? Ou seja, individualmente cada um deles. Tá? E aí a pessoa recebe o indulto. Então é isso aí. Terminamos em 32 minutos. Obrigado pela audiência de vocês. Estamos indo bem na quantidade de inscritos e estou muito feliz com isso. Isso tem me animado. E não só me animado, mas também isso que vocês têm feito, se inscrever, compartilhar, dar like, etc., comentar, ajuda o YouTube a entender que o canal é relevante, né? E aí ele vai sugerindo para outras pessoas. Então, quanto mais gente curte, se inscreve, mais o YouTube alimenta as sugestões para outras pessoas e que no final das contas a gente acaba ajudando muita gente, né? Esse é o nosso objetivo aqui, é compartilhar, estudar e ao mesmo tempo compartilhar o estudo com vocês. Certo? Obrigado, pessoal. Uma boa semana, um grande abraço.